Oi, nesse quarto estudo sobre o discípulo de Cristo, vamos ver como falamos com Deus. Nosso objetivo é ajudá-lo na sua caminhada cristã. Fique conosco. No estudo anterior, tratamos da comunicação espiritual e vimos como Deus fala com o discípulo através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Agora que você já entendeu que Deus fala conosco, o presente estudo é para entendermos como falamos com Deus, através da oração. Oração é comunicação com Deus. É uma expressão do ser humano em palavra, em sentimento e em atitude. É um grande mistério como a criatura que somos nós podemos comunicar-nos com o Criador. Mas isso é uma realidade. O homem tem a capacidade para comunicar-se com Deus. Um dos grandes privilégios que vem com a salvação é a habilidade de falar com o Criador. Antes da decisão de aceitar Jesus Cristo como Salvador, não se desfrutava desse privilégio. Mas depois de crer, sim, nós temos esse privilégio. A única oração que você podia fazer antes de ser salvo era a oração do pecador arrependido. Ou seja, pedir a Deus para perdoar seus pecados, aceitando Jesus como Salvador. Porém, uma vez feita essa decisão, você agora conta com a promessa do Senhor em Jeremias 33:3. Fale comigo e eu responderei. Pergunte-me e contarei a você coisas grandiosas e maravilhosas que você não conhece. Considerando que esse é um privilégio que você tem como discípulo de Cristo, não deixe de falar constantemente com Deus. A oração é um ato de conversação. A oração é um ato individual ou coletivo, no qual em voz alta ou em silêncio alguém fala com Deus. Esse tipo de ato deve ser sempre praticado. Vejamos a oração individual, o conteúdo dessa oração. Por isso, aproveitando as ideias expostas em um congresso de evangelismo, aprendemos que a maneira mais fácil de entender a oração é a que se assemelha a escrever uma carta ou uma mensagem eletrônica, como se usa hoje em dia. Primeiro, a saudação. Alguém principia uma mensagem dirigindo-se a quem escreve. Em uma carta se diz, estimado pai ou querida mamãe. Quando falamos com Deus, podemos principiar dizendo, Pai nosso que estás nos céus, ou querido Pai Celestial. Há outras maneiras para nos dirigirmos ao nosso Deus. Você encontrará certas formas que serão do seu agrado. Use essas formas, mas não deixe que se convertam em uma rotina sem significado. Segundo, adoração. Depois de iniciar a sua oração, diga uma saudação. Em uma carta ou mensagem, diríamos algo como, espero que ao receber esta se encontre bem. Assim, em nossas orações, podemos expressar nossos desejos de que nossas orações tragam alegria ao Senhor e que Ele seja adorado, dizendo algo assim, louvo o teu nome, Senhor, porque para sempre é a tua misericórdia. Cada oração deverá ter uma expressão de adoração ao Senhor. Ele se agrada disso. Terceiro, gratidão. Uma vez que tenhamos louvado ao Senhor, devemos dar graças pelo muito que Ele tem feito por nós. Em uma mensagem, talvez diríamos, agradeço-te pelas informações, pela ajuda, etc. Assim, em nossa oração, agradecemos a Deus por todos os seus benefícios. Aqui cabe o agradecimento pelo alimento, pela saúde ou algum outro benefício material recebido. Agradeça pela salvação, agradeça a Deus por lhe escutar. Não importa qual seja a bênção, dê graças a Deus por ela. Quarto, confissão. A confissão de nossos pecados em cada oração é muito importante. A pessoa pode dizer ao Senhor o quanto lhe tem ofendido por ações más ou por coisas boas não feitas, mais ou menos da seguinte forma. Senhor, tu conheces meu coração, tu sabes que te ofendi com meus atos errados. Perdoa-me, Senhor. Ajuda-me a não pecar contra ti. Dá-me forças contra o diabo. Sê tu meu ajudador. Em quinto, intercessão. Na oração vem o momento de externar nossas necessidades pessoais. Como o filho confia suas necessidades a seu pai, quando manda uma mensagem, nós podemos confiar nossos problemas ao nosso Pai Celestial. Diz 1 Pedro 5,7.
Deixem com Ele todas as suas preocupações e ansiedades, pois Ele está sempre cuidando de vocês. Além de nossas necessidades pessoais, podemos interceder por outras pessoas. Uma oração intercessória vale muito. Diz Tiago 5,16: a oração fervorosa de um homem justo tem grande poder e resultados maravilhosos. Não esqueçamos que Deus sempre nos responde. Muitas vezes não nos dá o que pedimos, porque Ele sabe que nos faria mal, ou simplesmente porque Ele tem algo melhor para nós. Quando não vier a resposta como queríamos, não nos desanimemos. Deus nos ouviu e a seu tempo nos dará a resposta que seja melhor para nós. Em sexto, mediação. Termine a oração com a palavra: tudo isso te rogo no nome de Jesus Cristo. Amém. Ou algo parecido. Termine como desejar, porém não termine uma oração sem pedir em nome de Jesus Cristo, pois Ele disse em Mateus 21:22, se vocês crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Agora, relembremos o conteúdo de uma oração particular. Primeiro, saudação, é quando nos dirigimos a Deus. Segundo, adoração, é quando louvamos o nome do Senhor. Terceiro, gratidão, quando dizemos obrigado ao Senhor por todos os seus benefícios e por nos escutar. Quarto, confissão, confessamos a Deus os nossos pecados. Quinto, intercessão, é o momento de entrega dos problemas e necessidades e aguardamos a resposta do Senhor. E sexto, mediação, pedimos sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. No entanto, as orações nem sempre terão todo o conteúdo que falamos há pouco, porque há ocasiões em que faremos uma oração específica com fins mais definidos. Algumas vezes você desejará apenas adorar o Senhor e fará uma oração de adoração. Outras vezes você não vai querer pedir nada ao Senhor, simplesmente desejará expressar gratidão por tudo que Ele tem feito por você. Essa seria uma oração de gratidão ou de ações de graça. Poderá também desejar apenas pedir perdão dos seus pecados e fará uma oração de confissão. Desejará pedir algo para você, para outra pessoa ou para a igreja e fará uma oração de intercessão. O importante é que devemos orar com sinceridade. Você encontrará a sua própria maneira para expressar esse sentimento, mas não deixe que se converta em algo rotineiro. Observe também que há a oração coletiva. A oração coletiva é a oração de um grupo. É quando um ora e os demais escutam e confirmam a oração do que dirige. Geralmente, nos cultos de celebração, você ouvirá o pastor pedir a algum irmão que nos dirija em oração. Significa que todos oram ao mesmo tempo. Um ora em voz alta e os demais oram em silêncio. É necessário fazer tudo, como diz a Escritura, decentemente e em ordem. Diz Atos 12, versos 5 e 12. Porém, durante todo o tempo que estava na prisão, a igreja orava fervorosamente a Deus. Muitos estavam juntos para orar. Por isso é bom participar dos cultos regulares de uma igreja do Senhor Jesus. Se a oração de uma pessoa é poderosa, imaginemos quanto mais não é a de um grupo reunido em espírito e propósito. Porém, em oração coletiva, não use palavras pomposas que não usa no dia a dia. Não repita chavões ou frases feitas, pois elas impressionam os homens, mas não a Deus. Preferencialmente, ore pelos assuntos da comunidade, deixando os particulares para as suas orações individuais. Fale naturalmente, como um filho de Deus na presença majestosa do seu Pai. Outro aspecto importante. Pode ocorrer de alguns irmãos se reunirem para orar em algum lugar, em pequenos grupos ou duplas de oração. Se em oração alguém lhe confia algum assunto particular, tenha cuidado de ser fiel companheiro de oração e não compartilhe esse assunto com mais ninguém, a não ser com Deus. Isso é ser fiel companheiro de oração. Também a oração é uma atitude. Devemos orar sempre. Diz Romanos 12, 12. Fiquem alegres na esperança, sejam pacientes na dificuldade e sempre perseverantes na oração. E 1 Tessalonicenses 5,17 diz: permaneçam sempre em oração.
Esses textos significam que devemos viver uma vida não só de atos de oração, mas de uma atitude de oração. Podemos orar quando vamos caminhando, quando estamos trabalhando, estudando e até nos divertindo. Não temos de estar de joelhos para orar, ainda que seja uma boa posição para isso. Nem com os olhos fechados, ainda que seja o preferível. A razão é que o nosso Senhor merece toda a nossa atenção, e essas posturas nos ajudam a fazê-lo melhor. Se vivêssemos em uma atitude de oração, nossas emoções se controlariam mais facilmente. Estaríamos mais propensos a fazer decisões mais acertadas, trataríamos nosso próximo com mais carinho, e tudo resultaria melhor para todos. Vivamos em uma atitude de oração, praticando-a, tanto quanto possível, em ato de oração, de olhos fechados ou como a ocasião nos permitir. Agora pensemos na unidade da oração. Temos mencionado os benefícios da oração coletiva, mas gostaríamos de mencionar a importância da oração por uma mesma coisa, numa mesma hora e em diversos pontos e localidades. Às vezes há problemas ou necessidades pelas quais devemos orar. Quando os irmãos se põem de acordo, podem orar simultaneamente e fazer um impacto tremendo ao chegarmos todos de uma vez ao trono de Deus. Temos falado acerca do conteúdo da oração específica, da oração coletiva, da atitude de oração e da unidade da oração. Aproveite o caminho feliz da comunicação com Deus. Aproveite para chegar-se ao trono da graça de Deus. Você pode ser parte de um milagre de Deus cada vez que ora. Então ore. Como discípulo de Cristo, fale com Deus todos os dias, cada momento, toda a vida. Permita que faça uma breve oração para concluir esse estudo. Senhor Jesus, abençoa os irmãos que estão comigo nessa caminhada cristã. Dá a eles, Senhor, clareza da Tua vontade e que eles entendam o Teu propósito para a vida de cada um deles. Faz essa obra, Senhor, em nome de Jesus, é o que te oramos agora. Amém. No próximo estudo, veremos o relacionamento do discípulo e a Igreja de Cristo. Até lá!